Eu tô aqui com essas duas pessoas queridas que vão me ensinar, agora você, pra mim também, como é a relação com garotos de programa, né? Não, é brincadeira, mano. Isso aí é pauta pro cagalho. Nós vamos falar aqui a respeito da cidadania italiana, né? Como é que você faz para adquirir a sua cidadania italiana? Tá aqui a minha e a dele está aí, cada um com a sua cidadania aí. Por que que isso é tão importante, né? Você brasileiro que fica louco para sair do país ou alguma coisa, né? Você vai sair como com o seu passaporte brasileiro, meu amigo? Você vai com os coiotes lá para os Estados Unidos ou para qualquer algum canto? Não tem como, meu amigo, né? Então a cidadania italiana ela é muito importante. Nós vamos falar a respeito disso daqui. Mas antes, o Juliano aqui, ele é o criador do curso de italiano que nós estamos oferecendo. O link está aqui na descrição. E é o dono do canal Itálica, certo? Junto Exato, com o teu irmão. Exato, é. O meu irmão Darius é o professor, né? E nós co-criamos juntos esse curso, essa escola de italiano, essa comunidade aí de apaixonados pela Itália, não só descendentes, mas todo mundo que gosta da Itália e, enfim, tem uma relação muito boa com o Brasil. Com certeza conheçam lá que vocês vão gostar, tem bastante conteúdo E grátis. você? Jardel Zanquim. Jardel Zanquim, especialista em cidadania italiana, certo? Ajudar o pessoal a tirar suas dúvidas. Vamos perguntar aí o que é importante, né? Por que é importante e tudo mais. Bom, o curso de italiano, ele está aqui na descrição, junto com os outros idiomas, inglês, francês, espanhol e italiano também. E o canal deles também está aqui na descrição, onde eles também vão dissecar esse assunto de uma maneira mais aprofundada até do que nós vamos fazer aqui neste canal. Então, confira lá, se inscreva no curso, escolha o seu idioma. As aulas começam 10 de fevereiro, não sei se esse vídeo vai pro ar antes ou depois, mas começa dia 10 de fevereiro. E esgotando as vagas, meu amigo, já era para você, tá bom? Não tem mais, é que nem mestres do capitalismo. Esgotou, acabou, já era, não tem mais como comprar. Muito bem. O que é a cidadania italiana? Nando, cidadania italiana é o direito que toda pessoa tem, reconhecido pela lei italiana, que proporciona a condição de morar na Itália, ser um cidadão italiano, trabalhar, estudar, ter o contato com a cultura italiana. Mas o legal de tudo isso é que também tem um livre acesso em todos os outros países da Europa. Então, quem tem o passaporte italiano, que conquistou através do reconhecimento, da pesquisa, encaminhou, o processo foi deferido, tu tem a cidadania italiana, é o primeiro passo para a pessoa pensar em morar no exterior, ter uma cultura. Isso a gente leva para sempre, né? Então, quem tem a origem italiana, tem a descendência de um imigrante italiano, que tu consegue identificar quem é, vai em busca daquela certidão, montar todo o processo, enfim, encaminhar a cidadania e tem ela reconhecida, e tem o passaporte, abre muitas portas. E é um cidadão europeu. E é um cidadão europeu, podendo trabalhar, estudar e ter principalmente uma segunda opção de vida. Eu, por exemplo, tirei a minha cidadania europeia, né, a cidadania italiana. Não se fala tirar, né? Melhor é reconhecer. Senão te tira a tua cidadania, tu fica sem. Reconhecer certo. É o termo mais legal. A minha cidadania foi reconhecida Perfeito. Quando eu tinha 18 anos de idade, por causa dos meus avós, que eram italianos. Qual o sobrenome? Canin. É Canin. Canin. Não se fala cague em mim, né? Porque tem o G no meio, não é cague em mim, como diz Canin, o senhor. Né? Maurício Ricardo, do charges.com.br. Eu não quero cagar no senhor, não é cague em mim. É Canin. Pronto. É como o meu, Zanquim. Veio de Vêneto, Canin? Somos vênetos. Você também, cara? Sim. Sério? Sério. Mas e aí, como é que é? O que é a cidadania italiana? É um direito que uma pessoa tem quando tem avós, etc. Mas não tem limite italiana. Não. O mais bacana de tudo isso não tem limite de gerações? Sabe o que é, Nando? E pessoal, essa pergunta caiu assim de surpresa pra gente, porque a gente pensava que todo mundo soubesse o que era uma cidadania italiana, né? E a gente recebeu muitas perguntas assim de pessoas pensando que fosse algo completamente fora do seu alcance, mas não. O bacana é, tu tem uma origem italiana, tu já tem o direito
que conquistaram o reconhecimento da tua cidadania italiana. Através de uns processos que a gente elabora, que a gente pesquisa, que a gente vai fazendo, que é a árvore genealógica da família. Esse é o mais bacana de tudo isso. Tendo a documentação, tendo a origem italiana, tu tem o direito de nascer já cidadão italiano, em qualquer lugar do mundo, sem limite de gerações. E deixa eu te perguntar, tem uma legislação nova, que é uma coisa que eu ouvi, que você precisa falar italiano para tirar a cidadania? Que conversa é essa? A cidadania Quando eu tirei italiana... a minha, né, 18 anos, reconhecer a cidadania italiana, quando eu peguei a minha, eu não precisei falar italiano nem nada assim. A nova lei exige que se fale italiano? O interessante é, a cidadania italiana, e o Jardel pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, ela rege ela regulamenta o processo e a obtenção da cidadania italiana. E isso sempre acaba, ela muda, né? E com esse novo governo, o Salvini fez um decreto no qual ele promulgou essa questão de... no caso de cidadania por casamento, ou seja, se a sua esposa ela ainda não teve a cidadania reconhecida e ela quiser reconhecer agora, ela precisa ter um nível B1 de italiano, que é o B1 é o quadro comum europeu de línguas europeias, que é um nível intermediário no italiano, né? Então essa é uma questão importante que agora realmente está promulgada, é uma lei, né? E vale lembrar que isso ainda está gerando muita confusão. É importante que as pessoas saibam que essa lei é recente. O primeiro projeto de lei aconteceu em meados do segundo semestre do ano passado. Outubro foi promulgada a lei. Em dezembro foi acrescentada essa obrigatoriedade. Então vamos deixar claro que é para casamento, pessoal, para casamento, para o cônjuge, não para quem tem a origem direta e pode requerer a sua cidadania sem a necessidade hoje de ter o conhecimento da língua italiana. É apenas para... Tu tem a cidadania italiana, Nando? Tu passa para tua esposa, tornando um exemplo prático, né? Ela hoje vai ter que estudar um pouco de italiano, saber um pouco de italiano. Então essa obrigatoriedade que a gente estava comentando se torna uma condição ética, moral, para quem vai fazer um processo hoje de cidadania italiana e deveria, né, reconhecer... pelo menos saber um pouco. Pelo menos saber um pouco de italiano, né? Isso é interessante também, essa questão que o Jardel falou, porque... e isso pode mudar com o tempo também, e já várias vezes já trouxeram projetos de que todo mundo que queira ter a cidadania italiana tenha que falar italiano. E é até engraçado a gente pensar assim, né? A gente aqui no Brasil, imagina a gente está num restaurante, alguma coisa, ou conhece uma pessoa que fala, não, eu sou brasileiro, fala, né, I am Brazilian, no, this is my Brazilian passport, esse é o meu passaporte brasileiro, e a pessoa não fala uma palavra de português. É até um pouco estranho, né? Então, até com como a cidadania italiana tem esse prazer de você também redescobrir as suas raízes, né? Essa parte da genealogia que é muito bacana, né? Também tem alguns deveres, né? Sejam legais, né? Sejam morais até, eu diria, mas né? Hoje não é uma obrigação para todos, é realmente nessa parte do cônjuge. E uma das partes interessantes do curso é que vocês dão como bônus do curso um material de explicação de como buscar esses documentos, né? De como reconhecer a sua cidadania italiana. Esse é um bônus? Como é que é? Explica para mim como é que é esse bônus. São 3 bônus. Na verdade, o curso em si tem 7 bônus que o pessoal vai conhecer a partir do dia 10. 3 deles são relacionados diretamente à cidadania italiana. O primeiro a gente tem um livro, um livro físico que se chama Italiano para a Cidadania. Então, nele ele foi feito pelo Jardel e pelo meu irmão Darius. Nele você vai encontrar frases que você precisa para buscar os seus documentos. Essa é uma das partes críticas do processo de cidadania. Imagina que o seu descendente nasceu em Pádua em 1930 e a paróquia que antes reunia todos esses documentos de certidão de nascimento foi queimada, queimou, passou por um incêndio. Então é um processo muito difícil e onde muita gente tem muita dificuldade. Então, para facilitar esse processo de busca desses documentos, nós lá temos modelos de e-mail, tem diálogos no telefone que você pode ter. Isso, as pessoas que se matricularem no primeiro dia, elas recebem um livro físico na casa delas, né? Um livro
Quem não se matricular, a gente manda uma cópia virtual. Tem mais 2 bônus. O primeiro é um curso completo de cidadania. Você vai entender de A a Z, do começo, né, de quero fazer meu processo, será que eu posso reconhecer a minha cidadania, até eu tô com o meu documento italiano. Então, nele o Jardel explica o processo passo a passo, inclusive nuances. Eu vou fazer na Itália, eu vou fazer no Brasil, eu vou fazer com um consultor, eu vou fazer sozinho. Então, tem toda essa parte de tempo, de custo. E o terceiro é um terceiro bônus que o meu irmão fez, o professor Darius, que é o curso de italiano para busca de documentos. Então, essa parte da busca, além do livro, tem um curso de italiano em vídeo específico para quem quer buscar. Então, além de todo o curso de italiano, que aí vale para quem vai viajar, para quem quer trabalhar, para quem quer morar na Itália e para quem quer reconhecer a cidadania, tem esse bônus específico para a busca de documentos. Se tu me permitir, Júlio, complementar, isso é muito bacana, porque auxilia, Nando, aquela pessoa que está começando o processo, que não sabe qual o norte que deve tomar, qual é a direção. Passo a passo, a gente fez com tanto carinho, trazendo o caso concreto de uma situação específica para mostrar o quanto é fácil fazer a sua própria busca. A satisfação é muito maior de tu poder mandar um e-mail, saber, tu ter o retorno daquela certidão que chegou, no mínimo, né? Um agradecimento, né? Pegar um telefone e dizer, muito obrigado, padre, oficial que fez de graça, na maioria das vezes, agradecer, ter aquela sensação também de dever cumprido, né, e buscar os teus próprios laços, né? Perfeito. É interessante. Porque, que legal, então isso aí é um bônus que vem junto com o curso. O link está aqui na descrição, eu como capitalista malvadão vou te lembrar disso daí, tá bom? Boa. Então participe, mas vocês também têm muito conteúdo gratuito dentro do canal Itálica, certo? Exato. Aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, eles têm muito lá, inclusive a respeito de cidadania italiana. É um canal que vale a pena acompanhar. Eu tenho acompanhado com a minha esposa, eu tenho assistido as coisas no Netflix agora em italiano junto com ela para pegar a melhor idioma. Essa é uma ótima técnica. A gente fala mais a respeito disso. Mas assim, qual é a diferença do conteúdo gratuito que vocês têm no canal de vocês, lá o Itálica, com o conteúdo do curso? Ótimo, Nando. E isso é bem legal porque assim, você traz conhecimento para o seu público e esse é também o nosso objetivo. O nosso objetivo é realmente democratizar o ensino no país, não só no italiano, mas também nas outras línguas. A gente entende que nem todo mundo consegue hoje ter as condições para poder pagar um curso. Então, no nosso canal, a gente disponibiliza semanalmente pelo menos 3 vídeos de língua e cultura italiana, e aí a gente tem vídeo com música, agora a gente vai ter essa série que a gente chama de Abrindo a Caixa Preta da Cidadania Italiana, porque tem muita desinformação nesse mercado, isso assim, tem que deixar muito claro, e o nosso objetivo é abrir isso realmente, porque são coisas... É preto no branco, não tem muito como você desinformar, tem como você dar voltas. A gente está tentando trazer um negócio bem objetivo, seja para as pessoas que vão ter acesso a esse bônus, seja para as pessoas que têm acesso ao nosso material gratuito. A diferença é, no produto, no nosso curso, você tem, primeiro, o nosso acompanhamento, então qualquer dúvida, qualquer problema, a gente tem diversos encontros ao vivo, masterclasses inclusive, não só com o Jardel, mas com outros especialistas. Tem sempre um cara de italiano pronto para sempre conversar com a galera. Tem isso, você tem um italiano nativo que fica no WhatsApp com você, então se você quiser, puxa, como é que eu falo tal coisa? Você manda um WhatsApp, não é que nem uma escola tradicional que você tem que esperar, minha aula é só na terça-feira que vem, eu vou poder tirar essa dúvida. Então, seja para reconhecer a cidadania, seja para qualquer outra coisa, você tem lá em horário comercial, de segunda a sexta, uma pessoa no WhatsApp te respondendo qualquer dúvida que você tenha de língua italiana. É por isso que as vagas são limitadas também, cara. Exato. Porque você não consegue dar um suporte tão imenso para um número grande de pessoas. Ou seja, você tem que correr e fazer o teu negócio, cara. Porque se acabar, já era mesmo o negócio. Uma coisa interessante, Nando, os nossos descendentes que nos dão o direito à cidadania italiana, eles não saíram lá porque queriam. É muito romantizada essa ideia do imigrante, a gente vê na Terra Nostra, vê em novela como se fosse, eles são aventureiros, mas assim, eles saíram de uma condição que não era boa para eles, assim, isso é histórico, isso são fatos, assim, saíram de miséria, né? Então, assim, até por isso que hoje é reconhecido para nós esse direito, porque teoricamente nós deveríamos ser italianos, tem essa questão. Agora,
por nós sermos italianos, esse passaporte italiano, né, e não é esse o documento necessariamente que não é só esse documento que atesta que você é italiano, mas o passaporte italiano é um dos 10 passaportes mais aceitos no mundo. Isso saiu uma pesquisa no ano passado. Acredito que o passaporte japonês é o primeiro, se eu não me engano, mas o italiano é um dos 10 mais aceitos do mundo. Então, ele realmente abre portas. Então, se você passar também por essa mesma, seja necessidade que os nossos antepassados passaram, ou seja por vontade mesmo, por querer trabalhar com alguma coisa diferente, viver em outro lugar, o passaporte italiano, ele abre as portas não só na Itália e na comunidade europeia, né, na qual a Itália faz parte, mas também Estados Unidos, Canadá, Austrália. Então, diversos países que são destino de pessoas que saem do Brasil para buscar, às vezes, uma condição melhor ou numa situação que as coisas mudem aqui no Brasil e se vejam na necessidade, esse passaporte abre portas de maneira muito mais fácil do que o nosso brasileiro, que é até uma coisa infeliz, de certa maneira, né? A gente pensa, vou contar uma história que aconteceu comigo, com esse passaporte aqui. Bom, primeiro que o passaporte italiano ele vale 10 anos, o brasileiro vale só 5. Então é um saco, é um negócio, você tem que ir lá na Polícia Federal de novo fazer o passaporte. Agora uma situação que aconteceu comigo. Eu e minha esposa, nós estávamos indo para Las Vegas, certo? Aí compramos lá a passagem para Las Vegas. E para Las Vegas, faria um trânsito pelo Canadá. Né? E aí, beleza, ninguém achou nada disso. Minha esposa foi atrás do visto americano, porque para entrar nos Estados Unidos, você com seu passaporte brasileiro, você precisa ainda do visto americano. Com o italiano não, você só preenche uma ficha formulário que online, não lembro qual é o nome dele. ESTA. É o ESTA, você preenche o ESTA, Isso. aí você vai bem rápido, 2 segundos você faz o ESTA. Exato. E já era, vai para os Estados Unidos. E minha esposa conseguiu o visto americano. O que aconteceu, meu colega? Nós fomos para o aeroporto, tinha lá uma pessoa da Decolar já pronta para receber os brasileiros lá. Aí eu cheguei lá, e aí, você está indo para os Estados Unidos, para Las Vegas? Eu falei, tá aqui o meu passaporte italiano. Ela, sem problema. E você, e a sua esposa, está indo para os Estados Unidos? Sim, só que ela não tem passaporte italiano, dela é o brasileiro, mas ela tem o visto americano. Ela não pode embarcar. Nossa. Eu falei assim, mano, por que ela não pode embarcar? O que te disseram? Por que ela não pode embarcar? Já sei, não, porque tem uma lei que um avião, mesmo quando ele vai fazer um trânsito pelo Canadá, você precisa do visto de trânsito canadense. Porque o seu passaporte brasileiro é visto lá fora como lixo, como merda. Então você precisa, além do visto americano, você precisa também do seu visto canadense de trânsito. Só de trânsito. Só pra pousar, né? Falei, puta que eu pariu. Ia Decolar não avisa porra nenhuma, né? Decolar não avisou porra nenhuma, né? O que eu faço, cara? E aí, como é que tu fez? Compra passagem pra ir. Nossa, duas direto. passagens. Compra outras 2 passagens pra ir, porque já tá o hotel pago, já tá toda a merda toda. Então, olha só, meu amigo. Olha tem o seu passaporte. o tamanho. Olha o tamanho da merda que eu passei. Olha o tamanho da merda que eu passei. Então, é muito importante, cara. Não só o conhecimento para a tua vida, não só aprender um novo idioma. Estão à sua disposição. O link, como eu já falei, está aqui na descrição. Mas você ir atrás também do que é um direito seu, né? Perfeito. Porque as nossas famílias chegaram aqui absolutamente miseráveis no Brasil. E os laços italianos são sempre muito fortes. Eu tenho minha família lá em Verona e tudo mais, pessoal que me recebe muito bem. Tem pessoal na Sicília também. E é muito legal. Pádua. E é sempre muito legal. Meu pai fez esse trabalho de reconstruir a árvore genealógica e entrar em contato com cada um dos parentes lá que receberam a gente muito bem, cara. Cara, nossa, não acredito. Isso que eu falo do respeito às origens, de manter o contato, manter vivo isso, né? E o legado que todos esses imigrantes deixaram aqui no Brasil é muito grande. Se estima que em torno de 15%, né, Jolie, de descendentes italianos moram aqui no Brasil. Isso dá um universo tão grande, uma proporção tão pequena de pessoas que têm hoje o passaporte. Exato. Gente, não perca o tempo. Vamos lá, vamos fazer esse resgate histórico e, se a gente pensar, e reconhecer o teu direito. Se a gente pensar que 15% dos brasileiros têm direito, seja por descendência, seja por ser cônjuge de um italiano, talvez 15% das pessoas que estão assistindo esse vídeo tenham esse direito e às vezes algumas talvez nem saibam disso. É muito grande, né? 15% dos brasileiros têm direito à cidadania italiana.
Então, assim, A é uma gente quer coisa, ajudar esse pessoal todo. Conte com a gente. essa é uma coisa importante para você, para sua vida, entendeu? E é isso aí. Muito obrigado. Nando, obrigado. Obrigado, Prazerzão, meu irmão. muito Tamo obrigado. junto. Espero que isso tenha servido para você, para que você vá atrás de conhecimento. Entre no canal deles, tem muito conteúdo gratuito e interessante lá. Um abraço.